Olá, pequeninos, já estava com saudade de vocês. Vamos falar um pouco sobre as catástrofes do Rio Grande. E o que nos diz, o que eu achei interessante aqui nos livros dos Espíritos. Ele nos ensina na terceira parte desse livro, onde aborda a lei da destruição, nos explica em duas perguntas distintas, que seria a número 728, que fala sobre a destruição por ser uma lei da natureza. Veja o que diz. É preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar-se, pois isso, a que chamais de destruição, nada mais é que uma transformação que tem por objetivo a renovação e o aprimoramento dos seres vivos. Veja que curioso e que interessante esse livro, pequeninos, porque ele nos aborda a questão da renovação, a própria Gaia, o próprio planeta tendo que passar por essas transformações. Ah, mas e as pessoas que estão lá, que morreram nessas catástrofes, famílias inteiras? Bem, se nós continuarmos lendo, nós vamos nos esclarecendo cada vez mais. Veja aqui na próxima pergunta, a 729. Se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, por que a natureza os cerca de meios de preservação e de conservação? Resposta: para que a destruição não ocorra antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente, e é por isso que Deus deu a cada ser a necessidade de viver e se reproduzir. Agora vamos às perguntas 731, que fala a respeito da natureza e da sua destruição com relação a nós, os humanos. Pergunta 731. Por que a natureza dispôs os agentes destruidores ao lado dos meios de conservação? Resposta: é o remédio ao lado do mal. Como dissemos, é para manter o equilíbrio e servir de contrapeso. É como, pequenino, se para todo mal existisse um bem, para tudo aquilo que precisa ser conservado, existe também uma parte que precisa ser destruída. Na pergunta 732, diz o seguinte: a necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Aqui ele está abordando outros planetas. A resposta: ela é proporcional ao estado mais ou menos material dos mundos, e cessa num estado físico e moral mais purificado. Nos mundos que são mais adiantados do que o vosso, as condições de existência são completamente diferentes. Então, pequeninos, aqui significa que conforme o planeta seja mais ou menos regenerado ou evoluído, isso vai decidir a questão da destruição vinda pela natureza. Um planeta mais evoluído, os governadores saberão os locais que não poderão ser construídas moradias. Não haverão necessidades de mortes acidentais por parte da natureza. 733. A necessidade da destruição vai sempre existir entre os homens na Terra? Resposta: a necessidade de destruição se enfraquece no ser humano, à medida que o espírito supera a matéria. Por isso vedes seguir ao horror da destruição o desenvolvimento intelectual e moral. Agora, pequenino, a próxima pergunta, a de número 735, fala sobre a destruição que ultrapassa o limite normal, não uma destruição programada pela espiritualidade, como essa que estamos vendo, mas uma destruição planejada por maldade apenas para destruição, sem utilidade nenhuma, é aquilo feito por prazer. Veja a pergunta e a resposta. 735. O que pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, quando só tem um objetivo o prazer de destruir sem utilidade? Bem, a resposta: predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem por necessidade, mas o homem, que tem o livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Ele deverá prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedido, pois, nesse caso, cedeu aos seus maus instintos. Então, eu não sou nenhum espírita conservador, pequeninos. Mas que é interessante
E é digno de observação, é sim, essa leitura espírita é interessante, mas aqui nos diz o seguinte, que para que algo aconteça de ruim com a pessoa, algo oculto deve estar acontecendo, ela deve estar fazendo algum mal, e por isso, ou fez algum mal no passado, ou faz no presente, e por isso esses castigos, que chamam-se também de karmas, eles vêm para fazer com que aquela pessoa pague por os crimes que cometeu ou comete. Alguns videntes, algumas pessoas que mexem com essas questões espirituais têm alertado a questão de sacrifícios de crianças, inclusive de abuso de crianças em massas que ocorreram nessa região. Porém, não temos como provar, até porque são videntes, né? E eles também, ninguém sabe se são verdade ou se é tudo um fake news. Vamos continuar com a questão mais espiritual voltada agora para Deus, sobre o objetivo. Pergunta 737. Com que objetivo Deus atinge a humanidade com flagelos destruidores? Aqui já é uma segunda parte do vídeo, tá, pequeninos? Vamos saber mais sobre o motivo real, espiritual dessas destruições acontecerem, principalmente em massa. A resposta... Perdão, eu me perdi um pouco. A pergunta foi: com qual objetivo Deus atinge a humanidade com flagelos destruidores? Resposta: para fazê-la progredir mais depressa. Não dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência adquire um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim para apreciar os resultados. Vós só os julgais de vosso ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que causam. Não é, pequeninos? A questão da enchente, todas aquelas pessoas afogadas, uma coisa horrível, triste, que deixou todo o Brasil e o mundo em choque. No entanto, esses transtornos muitas vezes são necessários para que as coisas atinjam mais rapidamente uma ordem melhor, fazendo com que ocorra em alguns anos algo que teria exigido muitos séculos. Próxima pergunta. Deus não poderia empregar outros meios em vez dos flagelos destruidores para o aprimoramento da humanidade? Resposta: sim, e ele os emprega diariamente, uma vez que concedeu a cada um os meios de progredir através do conhecimento do bem e do mal. O homem não os aproveita. É preciso castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir a sua fraqueza. Bem, aqui o que ele nos diz? Sim, ele flagela. Deus permite que flagelos ocorram com pessoas para que elas se melhorem. Nunca é com... Ninguém recebe um castigo gratuito apenas para alimentar alguém com sofrimento. Não, são pessoas que precisam serem lapidadas e, no entanto, elas são cabeça dura e teimosas e não querem evoluir espiritualmente, intelectual ou moralmente. Então, por esse motivo acontecem coisas que nós achamos assustadoras, vamos dizer assim. Na pergunta 738, letra A, é a seguinte: mas nesses flagelos o homem do bem sucumbe da mesma forma que o perverso. Isso é justo? Bem, quer dizer aqui o quê? Pessoas ruins acabam padecendo nessas catástrofes, nesses flagelos. Todos de uma vez só, tanto bons quanto ruins. Ele está perguntando se isso é correto diante da espiritualidade. E a resposta que obtemos é a seguinte: durante a vida, o homem relaciona tudo a seu corpo. Já após a morte, porém, ele pensa de forma diferente. Como dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século do vosso é um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos de alguns meses ou de alguns dias não são nada, são um ensinamento que vos servirá no futuro. Os espíritos, no mundo real, que preexiste e sobrevive a tudo, são os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos são apenas disfarces sob os quais eles aparecem no mundo. As grandes calamidades que dizimam os homens são como um exército que, durante a guerra, vê os uniformes rasgados, destruídos ou perdidos.
Um general tem mais cuidado com os seus soldados do que com os seus uniformes. Viu como interessante essa leitura? Eles abordam as mortes das pessoas como se fossem roupas deixadas para trás. Roupas, provas, como se fosse verdadeiramente um jogo que estamos jogando para aprender com ele. Bem, na próxima pergunta diz o seguinte: mas devido a isso, as vítimas desses flagelos, acaso deixam de ser vítimas? Resposta: se considerássemos a vida pelo que ela é, como é pouca coisa em relação ao infinito, atribuiríamos menos importância a ela. Essas vítimas vão encontrar em outra existência uma ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem reclamações. Que a morte ocorra por um flagelo ou por uma causa ordinária, não é menos necessário morrer quando soar a hora de partir. A única diferença é que nos flagelos parte um maior número de pessoas ao mesmo tempo. Se pudéssemos elevar-nos pelo pensamento de forma a dominar a humanidade e abrangê-la inteiramente, esses flagelos tão terríveis nada mais nos pareciam que tempestades passageiras no destino do mundo. Pergunta 739. Os flagelos destruidores têm uma utilidade do ponto de vista físico, apesar dos males que ocasionam? A resposta: sim. Às vezes mudam as condições de uma região, mas o bem que deles resulta geralmente só é sentido por gerações futuras.